Olá, queridos alunos. Finalizando a aula de programação com desvios, eu vou deixar esse exercício para a gente realizar no nosso próximo encontro síncrono. Então, tentem fazer aí e aí a gente vê a resolução na próxima aula, ok? Vou só ler o enunciado aqui. Escreva um programa que calcule o preço a pagar pelo fornecimento de energia elétrica. Pergunte a quantidade de kWh consumida e o tipo de instalação. R para residências, I para indústrias e C para comércios. Calcule o preço a pagar de acordo com a tabela a seguir. Aqui, a gente tem o valor dependendo do tipo da instalação, se é residencial, comercial, industrial, e a quantidade de quilowatt-hora. Então, dependendo da quilowatt-hora, ele vai calcular o preço a pagar, certo? Então, aí, vejam que a gente vai ter que utilizar LCIF, mas que também vai ter que ter algum nível de alinhamento, ok? Então, a gente resolve esse exercício na nossa próximo encontro síncrono. E aí, pessoal, para fechar a aula de hoje, por último, mas não menos importante, certo? Essa parte é super importante, então prestem bastante atenção, são os operadores lógicos. Percebam que a gente começou a aula falando sobre os operadores relacionais, que são aqueles que comparam dois valores. Então, se a gente tem dois números ou dois caracteres, enfim, se eu tenho uma coisa do lado direito e uma coisa do lado esquerdo e uma coisa do lado direito, eu consigo comparar elas. Posso ver que uma é maior do que a outra, menor, maior igual que, menor igual que, igual e diferente, certo? Mas algumas vezes uma expressão lógica não é suficiente para expressar a condição que a gente precisa testar. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ou mais condições sendo testadas ao mesmo tempo. E aí a gente vai precisar compor essa condição, essas pequenas condições em uma condição só, que a gente chama de condição lógica composta. E para compor essa condição, aí sim a gente usa os operadores lógicos. Então, quais são esses operadores lógicos? São negação, conjunção e disjunção. Vamos ver o que é isso aqui, Em C, se utiliza a expressão exclamação para negação, e comercial para conjunções, e a barra, barra em pé, duas barras em pés para disjunções. O que é isso, Conjunção e disjunção. A gente vai ver o que é cada um desses casos. Por exemplo, se a gente coloca uma expressão dessa forma aqui, a gente lê como não x, porque ele vai negar o valor de x. Então, a gente está aí considerando que x ele representa um valor lógico, verdadeiro, falso, 1 e 0, em C, que C modela os valores lógicos como sendo 1 verdadeiro e 0 falso. E aí eu vou negar, ou seja, eu vou alternar. Então, não x, se x for verdadeiro, a expressão é falsa, e se x for falso, a expressão não x é verdadeiro. Então, sempre vai ser o resultado contrário, A operação de negação, ela vai dar um resultado contrário a x, sendo x uma expressão lógica. Por exemplo, eu tenho aqui, 5 menor que 3. Essa aqui é uma expressão lógica que retorna falso, certo? Porque 5 não é um valor menor que 3. Isso aqui retorna falso. Mas quando eu coloco o operador de negação na frente, ele vai alternar, vai chavear, de falso para verdadeiro. Então, por isso, ele vai dar o resultado verdadeiro. E eu consigo compor cada vez mais, ou seja, se eu negar 2 vezes, ele volta a ter o valor original dele. Porque se eu tenho um valor de uma expressão que é verdadeira, eu nego, ela fica falsa, eu nego a segunda vez, ela volta a ser verdadeira, certo? O que é conjunção? Conjunção é o operador lógico e. Isso significa que ele só vai retornar verdadeiro se e somente se todas as suas condições forem verdadeiras, certo? Por exemplo, aqui é verdadeiro se x e y forem verdade, Então, 1 igual a 1 é verdadeiro, esse lado da expressão é verdadeiro, e 3 maior que 2 também é verdadeiro. Então, quando eu tenho verdadeiro do lado esquerdo e verdadeiro do lugar direito, quando eu faço verdadeiro e verdadeiro, o resultado se torna verdadeiro. Ok, pessoal? E a disjunção
ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira. Então, ele só vai retornar falso se todas as condições forem falsas. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 igual a 1, retorna falso. Então, guarda aqui o valor, né? Isso aqui é falso. E aqui do lado direito eu tenho 2 maior que 4, também é falso. Aí eu vou ter falso ou falso, que vai me retornar falso. Se uma dessas condições aqui fosse verdadeiro, já bastava para a minha expressão como um todo, que está ligada com o ou, ser verdadeira também, ok? Vamos olhar essas expressões com um pouquinho mais de detalhe. Primeiro as conjunções, né, que é o operador i. É importante a gente observar que o i comercial ele tem vários usos dentro da linguagem C. Né? Então, a gente já viu que o i comercial ele serve para você capturar um valor do teclado e guardar dentro de uma variável. Né? Então, a gente não explicou muito bem como é que isso funciona, mas por debaixo dos panos, o i comercial seguido do nome de uma variável vai me dar o endereço da memória onde aquela variável vai estar armazenada. Por exemplo, se eu tenho uma memória que funciona como uma rua, e aí eu tenho a numeração de 1 até 100, certo? Então, quando eu coloco e comercial, eu sei que tem, sei lá, o André mora no número 5 da rua X, certo? Então, quando eu coloco i comercial André, ele vai me dar o endereço dele dentro daquela memória, que é o número 5, certo? Então, ele traduz para um endereço da memória. A gente vai ver essa questão de i comercial significando o endereço da memória bem mais para frente aqui na disciplina, quando a gente for falar sobre ponteiros. Mas por enquanto a gente sabe que o i comercial serve para a gente usar no scanf. Né? No scanf, toda vez que a gente quer pegar um valor do teclado e jogar dentro de uma variável, a gente coloca depois das aspas, né, vírgula, i comercial e o nome da variável que a gente quer guardar o valor. Além desse uso, a gente também tem o operador lógico bitwise, que ele vai comparar bit a bit. Também esqueçam isso, que é um pouquinho mais complicado e a gente vai ver mais pra frente, certo? É um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da linguagem C, mas por enquanto a gente tá vendo feijão com arroz, então esqueçam esse nome, bitwise operator, certo? Mas a gente tá utilizando o i comercial duas vezes, né? E comercial, e comercial. Isso, quando você vê e comercial e comercial, você vai interpretar como sendo um operador lógico de conjunção, o famoso e, ou então and, né, em inglês. Ele é um operador chamado short circuit. Por que short circuit? Porque ele é um pouquinho otimizado para o funcionamento do seu operador. Por exemplo, lembra que eu falei que o operador i ele só retorna verdadeiro quando todas as condições intermediárias forem simultaneamente verdadeiras? Isso significa que, se a primeira condição que ele avaliar for falsa e o operador for o e, nem adianta olhar todas as outras, porque se as outras, se eu tiver 100 condições, todas ligadas por e, né, por i, e a primeira for falsa, eu vou perder tempo olhando todas as 99 restantes, porque a primeira já foi falsa, então aquela condição como um todo já é falsa. Então, ele vai ignorar, ele já vai dar o resultado como sendo falso. Isso é que a gente chama de short circuit, ok? E o ou funciona da mesma maneira, né? O ou basta uma condição ser verdadeira para a condição como um todo ser verdadeira. Então, se ele encontrar algum verdadeiro no meio do caminho, ele já para a avaliação e retorna verdadeiro. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Assim como na lógica formal, o operador e, formado pelo i comercial, retorna verdadeiro apenas quando todas as condições intermediárias usadas forem simultaneamente verdadeiras. Por exemplo, aqui eu estou lendo um número do teclado, então vejam aqui, diferentes usos do i comercial, né? Aqui eu estou usando para guardar o valor que o usuário digitou dentro da variável número, e aqui eu estou usando como um operador lógico i, né? Capturei aqui número. Aí, se o número for maior ou igual a 20 e menor que 90, ou seja, está nessa faixa, né? E se a gente for traçar uma reta real, e esse valor está dentro desse intervalo, maior ou igual a 20 e menor ou igual a 90, vai retornar verdadeiro. Ou seja, tanto essa condição aqui da esquerda, quanto essa condição da direita tem que ser verdadeiro para a condição como um todo aqui do if retornar verdadeiro.
É assim que funciona o i. E aí, sendo verdadeiro, né, eu vou imprimir o valor está entre 20 e 90. Se não, isso quer dizer que esse número ou é menor que 20 ou é maior que 90, ok? Então, se ele não cai dentro desse intervalo, ele cai no meu else. E aí eu vou imprimir a mensagem, o valor não está entre 20 e 90. Ok, pessoal? Para quem está aprendendo esses operadores lógicos, é sempre importante fazer o desenho da tabela verdade. Né? A tabela verdade é aquela em que você coloca os valores, por exemplo, de duas variáveis, A e B, e aí você vai fazer todas as combinações possíveis. Eu vou fazer um vídeo só mostrando essa tabela verdade, ok? Um videozinho extra para vocês treinarem, né? E ver na prática como é que funcionam esses operadores lógicos. Um exemplo, né, de um uso desse operador e ou conjunção. Programa que pergunta ao usuário as horas, você vai digitar um valor entre 0 e 23 e mostra na tela bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui eu tenho a variável horas, que vai ser capturada do teclado, né? Imprimo a mensagem que horas são, pedindo para o usuário respeitar o valor entre 0 e 23. E aí, com o scanf, eu capturo o valor que ele digitar e guardo dentro da minha variável horas. E aí, eu vou ter as condições encadeadas. Né? Então, o primeiro intervalo é o intervalo do dia. Ele coloca aqui, que se a minha hora for maior que 3 e menor que 12, ele está dentro do horário do bom dia, né? Você dá bom dia para a pessoa. Então, ele vai imprimir na tela bom dia. Se a hora for maior ou igual a 12 e menor que 18, eu vou estar no meu período da tarde. Então, eu vou imprimir boa tarde. Se não, isso quer dizer que nem é dia, nem é tarde. Então, só pode ser noite. É o último caso que sobrou, né? Existe ainda também a opção de o usuário colocar uma hora inválida. E não está sendo testado isso aqui nesse programa, certo? Então, mas percebam que também não é pedido no enunciado. Né? Então, aqui ele diz para o usuário digitar uma hora entre 0 e 23. Se ele digitar 25, vai dar boa noite, né? Mas não existe essa hora 25, é uma hora inválida. Mas se tivesse aqui no enunciado, caso o usuário digite um valor inválido, ou seja, que não esteja no intervalo de 0 a 23, imprime uma mensagem de erro, certo? Se tivesse isso, aí vocês faziam. No caso, como não tem, essa solução aqui está correta. E é um exemplo de uso do operador i, ok, pessoal? O exercício, vamos fazer esse exercíciozinho aqui para... Acho que é o último exercício do dia. Deixa eu chavear aqui para o Code Blocks. Propriedades, Code Blocks, ok. Escreva um programa que leia 3 números e imprima o maior e o menor. Existem várias formas de resolver esse problema, certo, gente? Eu resolvi essa questão da primeira forma que me veio na cabeça. Pode ser que vocês pensem numa maneira menor ou numa maneira melhor, com menos linhas de código, de um jeito diferente. O que importa é que funcione, certo? Então, vamos ver como foi que eu pensei na solução desse problema. Primeiramente, eu declarei todas as variáveis que eu vou usar. É uma boa prática em C, certo? Fazer isso, a primeira coisa é declarar todas as variáveis. Não que você não possa declarar variável depois. É plenamente possível, certo? É só uma questão de convenção mesmo, certo? Então, se eu já sei que eu vou utilizar essas variáveis, eu já vou declarar todas elas no início, aqui da função main. Então, todas reais, né? Como ele não diz número inteiro, número real, eu estou considerando que é um real. X, Y, Z são os 3 números que eu vou ler do teclado, e eu tenho também o maior e o menor. Vou ler os 3 valores do teclado, certo? Junto com o scanf. Junto aqui com o scanf, é isso que eu estou fazendo nesses 2 comandos. Aí eu vou computar o maior nessas linhas aqui, e eu vou computar o menor nessas linhas aqui. E por último, eu vou imprimir a mensagem na tela. Vamos ver como é que funciona a lógica de computar o maior número. Eu pensei o seguinte: primeiro eu vou verificar se x é o maior dos 3. Então, se x é maior que y e, ao mesmo tempo, x também é maior que z,
Ou seja, essas condições aqui, essa da esquerda e essa da direita, se elas forem simultaneamente verdadeiras, isso quer dizer que x é o maior dos três valores. E aí eu vou armazenar x dentro da minha variável maior. Se não, aí eu já elimino x da jogada. Eu já sei que x não é o maior. Sobraram dois valores, y e z. Então eu vou testar se y é maior do que z, certo? Se y for maior do que z, eu armazeno dentro da minha variável maior o valor de y, ok? Se não, ou seja, eu já eliminei, já sei que não é x, já sei que não é y, só sobrou z, certo? Então z é o meu maior valor. Então no else, eu estou armazenando z dentro da minha variável maior. E aí, quando eu sair desse encadeado aqui de if, eu já sei quem é o maior. E aí eu apliquei a mesma lógica para computar o menor. Ou seja, primeiro eu verifico se x é o menor valor. Se for, isso é um chute, né? Eu poderia chutar que y é o menor. E aí eu faria toda a lógica baseada nesse meu chute, certo? Aí, agora eu vou verificar se x é o menor número. X sendo menor que y e x sendo menor que z, isso implica que o menor valor dos três é x. Então eu faço a atribuição. Se não, sobrou a y e z para ser o menor valor, eu testo se y é menor que z. Se for verdade, eu guardo y dentro do menor. Se não, o único valor restante, né, é z. E z vai ser o menor, ok? Pronto, então aí quando você terminar de executar essa parte do programa, você já vai ter o maior e o menor atribuídos, né? As variáveis maior e menor atribuídas com o valor correto. Então só me resta imprimir a mensagem na tela. E aí eu estou imprimindo a seguinte mensagem: entre x, y e z, o maior valor é tal e o menor é tal. Certo? E aqui eu estou passando as variáveis, ó, x, y, z, maior ou menor. Então vamos lá testar. Percebam que os programinhas já estão ficando um pouquinho maiores, né? Antes tinha 10 linhas, 12 linhas. Esse programa aqui, ó, já tem 32 linhas de código, né? Então a gente já vai começar a fazer uns programas um pouquinho maiores, né? Então é importante a gente começar a pegar esse ritmo de programação. Vamos lá compilar e rodar o programa. Vou colocar aqui, ó, 4, 5 e 6 e dar Enter. Ó, entre 4, 5 e 6, o maior valor é 6 e o menor é 4. Vou testar agora o contrário, né? Vou fazer 6, 5 e 4. Entre 6, 5 e 4, o maior valor é 6 e o menor é 4. Agora eu vou colocar o maior valor no meio. A gente pode ir testando, né? Várias alternativas aí, vários cenários para ver se o programa da gente está correto, né? Vou colocar agora 5, 4 e 6. Opa, esqueci do espaço. 4 e 6. Entre 5 e 4 e 6, o maior valor é 6 e o menor é 4. Ok, pessoal? Então, aparentemente, depois de alguns testes, a gente tá vendo que o programa tá legal, né? Tá funcionando conforme o enunciado. Ok, gente? E aí, vou chavear de volta para os nossos slides, para a gente terminar a aula de hoje. Então esse foi um exemplo de resolução de exercício utilizando o E, né? Aqui está um exemplo de uma disjunção. A disjunção é se pelo menos uma das condições for verdadeira, a condição como um todo vai ser verdadeira. Em outras palavras, só vai retornar falso se todas as condições foram simultaneamente falsas. Aqui, como o professor Nelson explica, assim como na lógica formal, o operador OU retorna verdadeiro se pelo menos uma das condições mencionadas for verdadeira. O que é que esse programinha aqui faz? Ele cria uma variável do tipo char C, chamada C, vai guardar um caractere dentro dela, né? E vai verificar, ó, se C for igual a A, ou C for igual a E, ou C for igual a I, ou C for igual a O, ou C for igual a U. Isso quer dizer que é uma variável, que é uma vogal,
né? Então eu quero saber se é uma vogal ou se é uma consoante, né? Então se não for nem A, E, I, O, U, nenhuma dessas, isso quer dizer que não é vogal, né? Então cai aqui no else. Então digamos, por exemplo, se o usuário digitar E, aí como é que o programa vai funcionar? Lá na minha variável C, na minha caixinha na memória do computador chamada C, vai ter a letra E. E é uma vogal, certo? Então como é que vai funcionar? Se C for igual a A, o valor que está lá dentro é E. Então essa condição aqui vai ser falsa. Aí ele vai ter que procurar uma verdadeira, correto? Aí ele vai para a próxima, vai avaliar a próxima. C é igual a E, o valor que está dentro da caixinha é E. Então essa condição aqui retorna verdadeiro. Aí percebam que ainda tem várias outras condições a serem testadas, né? Mas como eu encontrei uma verdadeira no meio de um monte de condições intercaladas pelo operador OU, eu já posso parar a minha computação por aí, porque eu já sei que essa condição aqui vai ser verdadeira. Então eu já vou direto imprimir que é vogal, né? Nem preciso testar isso aqui, ok, pessoal? A negação é o operador lógico mais fácil de ser entendido, né? Porque ele tem como entrada uma expressão lógica e ele vai inverter o valor lógico dessa condição. Aqui, ó, você vai ler um valor um número inteiro do teclado, né? E valor, vai guardar dentro da variável valor, e aí ele coloca, ó, se valor for maior ou igual a 10, por exemplo, se você digitou 11, certo? Aí, 11, valor, né, for maior ou igual a 10, valor vale 11, 11 é maior ou igual a 10, isso aqui vai retornar verdadeiro, mas aí eu tô, ó, negando. Então essa condição aqui vai ser falsa. Então ele não vai entrar no if, ele vai entrar no f, porque a condição vai retornar falso. E aí ele vai imprimir valor maior ou igual a 10. É um pouquinho complicado de você entender, mas aí fazendo o exercício da tabela verdade, isso vai ajudar bastante, ok? E aí, por último, temos esse exercício aqui, que é um pouco maior, né? E eu também vou deixar ele para fazer no nosso próximo encontro síncrono. Então, guardem aí, né? Eu vou fazer esse exercício e eu vou fazer esse exercício aqui também, ó, o da energia. Vou fazer esses dois exercícios no nosso próximo encontro síncrono. Ok, pessoal? Então, conforme prometido, eu vou fazer mais um videozinho que vai explorar aí a tabela verdade do I e do OU, para a gente entender melhor como é que funcionam esses operadores lógicos. E aí a gente encerra o assunto de programação com desvios. Ok, pessoal? Então fica aí um abraço, estudem bastante, tirem dúvidas, façam exercícios e até a semana que vem.